Pessoal, boa noite. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, tá? Essa aula aqui vai ser a última aula na qual nós vamos ter conteúdos e na aula que vem eu vou fazer apenas a correção do trabalho que vocês têm que entregar até a aula que vem, tá? Quem me entregar antes já vai sair com a nota do grau B e saber se ficou no grau C ou não. E quem deixar para entregar lá no final, se quiser ficar online, eu vou estar corrigindo, digamos, online. Eu vou montar uma sala, eu vou ficar corrigindo ali, tirando algumas dúvidas, né, do pessoal. Tá? Vou ficar corrigindo. Boa noite. Tirando algumas dúvidas. Boa noite, seu Ismael, tudo bem? Tudo tranquilo, sabe? Beleza. Então é isso, tá? Então, a aula de hoje a gente vai ter conteúdo. É bem pouquinha coisa que falta. É só uma parte do cálculo de tamanho de amostra, tá? A gente vai calcular isso hoje. Na aula que vem, então, eu dou o resultado, eu fico fazendo as correções e dou o resultado. E aí, no dia 23, a gente tem a prova do grau C para quem ficou no grau C, tá? A prova do grau C, vocês já devem ter feito outras provas de outras disciplinas assim, eu posto a prova lá e tenho tempo de 3 horas, a gente começa um pouquinho antes, tá? A gente começa às 19, eu faço uma sala, fico online na sala, junto com vocês, vocês ficam fazendo a prova e, eventual dúvida, estarei à disposição, tá? Então, de novo, reforçando, a aula de hoje, conteúdo, a aula que vem, correção dos exercícios que vocês têm que me entregar até a aula que vem, tá? E na aula que vem, eu já digo quem ficou de grau C ou não, tá? Quem não ficou já está passado, a partir da aula que vem, quem ficou de grau C, fica no grau C. Eu postei hoje... Tá aprovado, engenheiro. Aí eu já não sei. Tá aprovado em engenharia de qualidade. Tá só por essa aqui? Quase. Falta Quase. só mais uma antes dessa. Então tá. Só o TCC dia 18. Então tá. O que mais que eu tinha que colocar para vocês? Eu estava colocando que eu coloquei uma prévia das notas do grau B e as notas do grau A ali no Moodle, agora um pouquinho antes de começar a aula, tá? Quem ainda não me entregou os trabalhos, por favor, me entregue. Estou vendo aqui que tem algumas pessoas aqui que ainda não entregaram os trabalhos do grau C. Me mande pelo e-mail, sim? Só uma dúvida. Os trabalhos eram em grupo, igual, né? Agora. Sempre em grupo. Tá. Eu fiz com a Letícia e com o Wesley, daí eu estava olhando as notas, acho que o senhor não postou para eles a nota, só para mim. Então não estava o nome deles. Vou dar uma olhada ali, mas a princípio era para ter colocado, só se eu coloquei em algum lugar e não... Teve um que estava o nome deles. Da Sim. aula 11, mas o da aula 10 acho que não. Eu sei que o primeiro e o último que foi avaliado dos 3 não tava, só o do meio tava ali, mas eu fiz todos com eles daí. É Ismael, né? Isso. Vamos ver aqui. Então, pessoal, quem vê que falta esse tipo de coisa aí que o colega está levantando, traz aí para a gente corrigir. Tá? Então, por exemplo, esse aqui é o da aula 10. Nem nome. tem nome. Não tem nome. Aí é difícil. Aí é 0 na hora. 0 na hora. Tá, mas então me manda um e-mailzinho aí me lembrando, por favor. Tá. Não, tranquilo, já mando. Tá bom? Então tá, pessoal. Então, na aula de hoje a gente vai ver o último conteúdo que falta para vocês poderem fazer o último exercício lá dos exercícios, tá? E aí aguardo, de novo, na aula que vem. Esse da aula que vem é o único exercício que vocês não vão poder entregar depois do prazo do tempo, tá? O da aula que vem. Não entregou na aula que vem, fechou e perdeu. E ele é o que mais vale, tá? Então, sugiro que quem não fez ainda comece a fazer, tá? Lá no Moodle, na planilha que eu coloquei lá, tem os pesos de cada trabalho também, tá? Esse último trabalho é o que mais vale, ele vale 4. E os outros 3 trabalhos da aula 10, da aula 11 da aula 13
estes valem 2 pontos cada um. Tá? E o grau C, aí sim é uma prova, quem ficar englobando os conteúdos tanto do grau A quanto do grau B, e aí é uma prova que vale 10 e uma prova normal, a única diferença que é com consulta. Que vocês fazem aí de casa. Tá bom, gurizada? Dito isto, vamos iniciar com os conteúdos da aula de hoje. Deixa eu colocar aqui para todos poderem ver, tá? Vamos iniciar com o conteúdo da aula de hoje, relembrando inicialmente a aula passada. Na aula passada, pessoal, a gente viu a NBR 5426, tá? A gente viu a amostragem, para que serve, e a gente viu o plano de amostragem da NBR 5426, que com base em um tamanho de lote e num plano de amostragem, ele me define qual o tamanho da minha amostra e me define algumas regrinhas aqui para aceitar ou rejeitar um determinado lote de peças, etc. Tá? Mas para amostragem severa, atenuada e normal, nós já temos o tamanho da amostra pré-definido, pré-determinado, que depende única e exclusivamente do tamanho do lote de análise, né, do que a gente está analisando, e dos níveis de inspeção, que quando não se fala nada, são níveis gerais de inspeção. Tá? E hoje, pessoal, o que a gente vai ver é o cálculo do tamanho da amostra. Como é que eu calculo o tamanho da amostra? Na NBR, isso já vem pronto, mas e quando não vem pronto? Quando eu estou usando outros protocolos que não NBR, né? É isso o que a gente vai ver agora nessa aula aqui, tá? Então, iniciando aqui, esse slide é semelhante com o slide que estava lá na aula passada. O tamanho da amostra, então, ele depende de quão dispersa é a minha população. Ou dispersa é do tamanho da variabilidade dessa minha população, quanto varia as características de um indivíduo para outro indivíduo da população. E esse tamanho da amostra depende, ele é diretamente proporcional. Tá? O que significa ser diretamente proporcional à variabilidade? Olha, se eu tenho uma variabilidade maior, eu vou precisar uma amostra maior, porque eu tenho indivíduos muito diferentes entre si. E esses indivíduos diferentes entre si vão ter que ser medidos para que eu consiga extrair todas as características dos indivíduos da população. Então, uma grande variabilidade exige amostras menores, enquanto que uma população mais homogênea, olha, é todo mundo meio parecido, todo mundo meio igual, as peças são tudo meio igual, logo, a chance de eu errar com uma amostra pequena é muito menor do que com uma amostra grande, tá? Embora o erro também seja algo que a gente defina a priori, ou seja, antes de fazer as coletas das minhas amostras, eu defino qual é o erro que eu admito, qual a precisão que eu quero, né? E a gente vai ver dois tipos do cálculo do tamanho de amostra. Quando a gente conhece a variância e quando a gente não conhece a variância, ou seja, variância conhecida e variância desconhecida. Tá? E esse cálculo, como todos os cálculos que a gente fez até aqui, ele é bem simples, ele é bastante simples. Tá? Então, o cálculo do tamanho da amostra, quando a gente conhece a variância, ele vai depender do nível de confiança θ que eu vou ter, a variância ou desvio padrão, que ela vai ser conhecida, e o erro máximo ou a precisão que eu quero para essa minha amostra. Com base nisso, eu vou calcular o N, que é o meu número de indivíduos a serem testados. Então, com um exemplinho fica mais fácil. Ó. Qual é o tamanho da amostra necessário para estimar o faturamento médio de um negócio
cujo desvio padrão é aproximadamente 4.000, tá? Desvio padrão. Vocês sabem que a variância é o desvio ao quadrado, tá? Então, esse sigma aqui é o desvio, não θ. Sigma é o desvio, tá? Com 98% de confiança e um erro, uma precisão de 0,5 mil. O desvio padrão e o erro é só aplicar diretamente na fórmula, tá? Desvio padrão de 4.000, erro 5.000. E a variância e a confiança, a gente tem que fazer da seguinte maneira. Quando eu preciso de uma confiança de 98%, significa que o meu alfa vai ser 0,02. Por quê? Porque é 1 menos esse 0,98. Tá? Então, 98% significa uma probabilidade de 0,98. E o alfa, então, vai ser sempre 1 menos a confiança. Tá? Então, meu alfa vai ser 0,02. E a fórmula nos pede aqui, ó, o z de alfa sobre 2 ao quadrado. Ora, se alfa é 0,02, quanto é que vai ser alfa sobre 2? 0,01. Tá? Alfa vai ser 0,01. Tá? E quanto é 1 menos 0,01? 1 menos 0,01 vai ser 0,01. Tá? 1 menos 0,02, perdão. 1 menos 0,01 vai ser 0,99. Por que eu estou falando isso? Porque com esse número 0,99, a gente vai lá na tabela de distribuição normal. A mesma tabela que a gente viu na segunda aula. Está lá na aula 2. Se vocês pegarem na aula 2, temos essa tabelinha aqui, tá? Tem essa tabelinha aí lá na aula 2. Deixa eu colocar aqui para todos verem. Então, vamos retomar de novo. Deixa eu colocar aqui. Vocês podem olhar o slide, se estiver aí na frente de vocês, enquanto eu vou falando aqui. Então, a variância definida pelo pesquisador foi 0,98. Logo, o meu alfa vai ser 0,02. Por quê? Porque é o 1 menos o 0,98. Só que a fórmula me pede o z. Lembram no z da variável normal reduzida? Então, ele me pede um z de alfa sobre 2. Ora, se o alfa é 0,02, o alfa sobre 2 vai ser a metade disso. 0,01. Tá? Só que a gente sabe que a tabela ela sempre dá do menos infinito até o ponto que eu quero. E a área embaixo de toda a curva é igual a 1. Então, se o meu alfa sobre 2 é 0,01, a probabilidade que eu vou estar interessado vai ser 1 menos o alfa sobre 2. Ou seja, vai ser 1 menos 0,01. E dá 0,99. E aí, com esse número, eu venho na tabela e procuro a probabilidade 0,99. Ó, 09898, 09901, 09904, 0... Então, esse aqui é o que está mais próximo do 099. E esse cara aqui corresponde a um Z de 2,33. Não sei se deu para enxergar aqui, se lembram como a gente utiliza a tabela. Está aqui, ó. Probabilidade, então, de alfa sobre 2. 0,99 aqui, tá, pessoal? E 0,99 quer dizer um Z igual a 2,33, tá?
Por isso que a gente tem este 2,33 aqui. Aí, com isso, é só colocar na fórmula, tá? Aí basta aplicar nessa fórmula e eu vou ter o número de observações, o número de ensaios, o número de experimentos que eu tenho que fazer, o tamanho da amostra necessária, tá? Isso é quando a gente tem a variância conhecida. Então, pessoal, eu vou repetir aqui o procedimento para a gente achar este termo aqui da fórmula, esse Z de alfa sobre 2, tá? O Z de alfa sobre 2. Então, minha confiança é de 0,98 ou 98%. Logo, meu alfa vai ser 0,02, que é o 1 menos esse 0,98. Se o alfa é 0,02, quanto é que é o alfa sobre 2? 0,01, tá? E se a minha probabilidade da curva normal inteira é 1, quanto vai ser a probabilidade do alfa sobre 2? 1 menos aquele 0,01 lá, que é o 0,9901. Tá? 0,99, né? A gente calculou. O mais próximo de 0,99 é 0,9901. Tá? Então, o Z associado ao 0,9901 é 2,33. Tá? Depois disso, é só aplicar aqui nessa fórmula e a gente vê que a amostra necessária para estimar o faturamento médio é 347 observações. Tá? Mas aqui, alguma dúvida aqui, pessoal? Então, aqui, ó, nesse exercício, a gente viu variância conhecida. O que é variância? É o desvio padrão ao quadrado, né? Se o desvio é a raiz quadrada da variância, logo a variância vai ser o desvio ao quadrado. Tá? Mas se a gente não tiver uma variância conhecida, aqui a gente sabia que o desvio era 4.000. E se a gente não conhecer, como é que a gente faz? Então, se a gente não tem o conhecimento dessa variância ou da variabilidade, a gente estima através de uma amostra piloto de tamanho arbitrário. Aqui, pessoal, é tamanho arbitrário mesmo, tá? A gente vai arbitrar o tamanho dessa amostra. Baseado nessa amostra, a gente estima a média e o desvio padrão dela e calcula o tamanho mínimo da amostra usada. Ou seja, como eu não conheço a variância e a gente viu aqui que o tamanho da amostra ele está intimamente ligado com a variabilidade ou a variância, como é que eu vou fazer isso? Olha, eu tenho que fazer um experimento piloto. E como é que é um experimento piloto? Ó, eu vou coletar aqui, nesse caso aqui, ó, foram realizadas 20 medidas do tempo do atendimento como uma amostra piloto, com o objetivo da gente estimar o tempo de atendimento de um serviço. Então, foram coletados esses 20 tempos aqui. Tá? Isso aqui é a amostra piloto, então. Tá? E aí, a partir dessa amostra piloto, a gente calcula o desvio padrão da amostra piloto, que é esse termo S aqui. Tá? Esse termo S aqui, então, ele é o desvio padrão da amostra piloto. Enquanto que esse cara aqui, ele não é o S, ele é o sigma porque ele já é conhecido, ele já é da população. Isso é uma verdade absoluta, esses 4.000. Esse S aqui vai ser uma inferência com base numa amostra piloto. Tá? E a gente vai também precisar de um termo de distribuição normal. Se vocês forem lá na aula 16, vocês vão ver que eu coloquei uma outra tabela, uma tabela de distribuição normal, não, distribuição T. Tá? É a tabela T que a gente chama. Então, para calcular o número, o tamanho da amostra, quando a gente não tem certeza sobre a variância, a gente utiliza a tabela T, que é esse caso aqui, T de n menos 1 e alfa sobre 2 ao quadrado, vezes o desvio ao quadrado sobre erro ao quadrado.
ele é basicamente a mesma fórmula, só que esse utiliza uma distribuição normal, porque eu conheço a variância, e esse utiliza uma distribuição T, porque a minha variância é inferida. Eu faço uma inferência, eu faço um cálculo. Ele não é uma verdade absoluta, ele não é uma característica da população, essa variância. Essa variância vai ser uma característica da amostra piloto, tá? Então, eu tomei essas 20 medidas de tempo aqui. Verifique se esses dados são suficientes para estimar a média com 95% de confiança e um erro de 0,5. Então, erro de 0,5 está aqui. Confiança de 95% significa um alfa de 0,05. Quanto é que é o alfa sobre 2? 0,025. E N, o meu N inicial é 20, tá? Então, alfa sobre 2 e N menos 1. Então, eu vou pegar o número lá na tabela T, correspondente à linha 19 e coluna de alfa sobre 2, tá? Por que 19? Porque a minha amostra é N igual a 20 e a gente pega o T de N menos 1, tá? Então, com uma confiança de 95%, o meu alfa sobre 2 será... Deixa eu botar a tabela aqui. Só um minutinho. Agora sim eu vou conseguir. Tá aqui a tabela, tá? Então, N menos 1, 19. O meu N é 20. Aqui no caso, já está até colorido, o alfa sobre 2, 0,025. Ou seja, a distribuição T é 2,093, tá? Que é o número que está aqui, tá? 2,093. Aí, com base nisso, a gente calculou e viu que são necessárias 30 observações para eu calcular esse tempo aqui. 30 observações. Ora, mas se eu já coletei 20, então eu tenho que coletar apenas mais 10. Eu não preciso coletar as 30 mais essas 20. Essas 20, elas já vão ser parte do todo, tá? Então, essas 20 já vão ser parte do todo. E eu vou ter que coletar apenas mais 10. Tá, pessoal? Dúvidas? Perguntas? Não ainda? Então, vamos seguir adiante. E tem mais um calculinho que a gente utiliza, que é quando a gente quer estimar uma proporção da população. Eu quero estimar uma proporção populacional, um percentual da população, que fala quantos por cento da população pegou coronavírus. Quantas pessoas eu vou ter que entrevistar para ver se elas pegaram ou não pegaram. Um exemplo besta aí. É isso que a gente quer definir. A gente quer definir o tamanho da amostra quando a gente quer estimar a proporção da população. Nesse caso, o cálculo do tamanho é feito utilizando essa fórmula. Esse cara aqui é o mesmo lá do primeiro caso, tá? Z de alfa sobre 2 ao quadrado, vezes P, vezes 1 menos P dividido por erro ao quadrado. Onde P é a primeira estimativa da proporção da população, que é obtida a partir de conhecimentos anteriores ou utilizando uma amostra piloto, tá? Então, aqui também, ou eu tenho que ter um determinado conhecimento prévio de momentos anteriores, ou se eu não tenho nenhum dado anterior para utilizar, para me valer de nenhum dado anterior, eu tenho que tomar uma amostra padrão, uma amostra piloto, tá? E aí, nesse caso, o cálculo do tamanho de amostra fica da seguinte maneira. Tá? Qual o tamanho da amostra suficiente para estimar o market share
Então, market share é o percentual do mercado que a minha empresa possui, né? Então, eu estou estimando uma proporção do mercado. Qual a proporção do mercado cabe à minha empresa, tá? Com um erro de 2%, confiança de 95%, sabendo que a proporção deve estar na faixa de 15%. Olha, como é que ele sabia desses 15%? Ou a última pesquisa dele deu que o market share dele era 15%, ou ele sabe de relatórios de mercado que a pesquisa dele, que a empresa dele tem 15% de market share, etc, tá? Então vamos lá. Confiança de 95% significa um alfa de 0,05. Quando é que é o alfa sobre 2? Alfa sobre 2, 0,025. 1 menos 0,025 dá 0,975. E é esse número que a gente vai buscar lá na tabela normal. 0,975. Só um pouquinho aí, pessoal, que eu estou abrindo para poder compartilhar com vocês. 0,975. 0,97, 0,975. Tá aqui, ó. Isso me dá um Z de 1,96. 1,96. Vamos ver se eu errei por muito. Não, tá? Z de 1,96. E aí é só botar na fórmula, pessoal. Tá? Só botar na fórmula. 1,96 ao quadrado, esse 0,15 foi dado. Quando eu não sei desse 0,15, quando eu tenho que utilizar uma amostra piloto, pega uma amostra piloto, entrevista todo mundo e vê qual é esse percentual dentro da amostra piloto, tá? 0,15 vezes 1 menos 0,15 dividido pelo erro, ou seja, 1.225 amostras tu tem que saber para estimar o teu market share com essa precisão aqui, tá? Pessoal, era isso. Eu tenho diversos outros exemplos aqui nos apêndices, mas a gente já vai acabar não utilizando. Eu coloquei aqui para vocês terem um início de material para pesquisar aí, e eu coloquei também lá no Moodle, na parte de ANOVA, algumas apostilas da FTech, lá tem mais alguma coisa sobre a amostragem, tá? Além da nossa bibliografia, mas para vocês não saírem do nada, eu deixei aqui alguns slides, ó. Quando o tamanho da amostra, características básicas, estratificação, quando eu quero uma estratificação da população, estratificação feita através da identificação de características relevantes, etc. Eu quero dividir a população em estratos. Tá? O que são estratos? Eu quero por idade, 2 classes, jovens e adultos. Então, além, tu não quer saber só mais o percentual. 30% vai ser gremista e 30% colorado. Tá, mas dos 30% gremista, tantos são jovens, tantos são adultos. Tá? E assim por diante. Aí, os cálculos começam a ficar um pouquinho mais complexos, tá, pessoal? E aí a gente vai acabar não vendo aqui que não é o objetivo da nossa disciplina, mas vocês têm aqui um bom início de onde pesquisar aí, tá? Além da nossa bibliografia, tá? Então, pessoal, a gente viu aqui 3 casos de cálculo do tamanho da população com variância conhecida, com variância desconhecida e quando eu quero estimar uma proporção da população. Dúvidas? Perguntas? Súplicas? Não?
Pessoal, o que eu tinha para a aula de hoje é isso. Com esse conteúdo aqui, então, se vocês não têm dúvidas, a gente encerra, tá? Com esse conteúdo que foi dado aqui, até o momento vocês conseguem fazer o último exercício lá do trabalho postado na aula passada, tá? E fazendo aquele último exercício, então, a gente conclui o grau B, tá? Dúvidas? Não? Então, repetindo, a aula que vem eu vou fazer a correção dos trabalhos desse último trabalho aqui, tá? E já vou dizer na aula que vem quem ficou no grau B ou não. Então, assim, ó, quem conseguir me mandar antes da aula que vem, quem conseguir postar o trabalho, já posta lá o trabalho, que vai me ajudar bastante, tá? Vai ajudar bastante mesmo. Com Ô, relação... professor, Sim, senhor. a atividade da A9 eu não fiz ainda. Eu posso te mandar por e-mail? Valendo na Sim, metade. pode mandar por e-mail. Quem ainda não... Alguns trabalhos do grau B, quem não me entregou, ainda pode entregar por e-mail, tá? O grau A já está fechado, tá? Quem ainda não entregou, pode me entregar por e-mail, sim. Sempre lembrando, né, que não vai ganhar a mesma nota de quem entregou na data, né? Não é justo com quem cumpriu a data. Porém, o Certo. objetivo aqui é ver se aprenderam ou não. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Até a próxima.